Como pensar e criar moldes digitais do zero? Estamos aqui no nosso encontro Café com Modelagem, hoje simultânea no Instagram e no YouTube. E aqui, nessa reunião que acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós ajudamos modelistas a dominarem a arte de interpretar peças de uma forma inovadora, usando um sistema digital com segurança, com confiança, dominando essa arte e elevando sua renda. E nessa aula de hoje, o que que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre o porquê que replicar moldes pode travar o crescimento de uma modelista, o crescimento da carreira de uma modelista. Vamos falar por que que um passo a passo lógico faz toda a diferença no desenvolvimento de uma profissional, como é uma modelista dentro da indústria, né? Dentro desse universo tão exigente que é a indústria, tendo que atender aí grandes marcas, né? Marcas que exigem que os resultados sejam resultados de excelência. E também a mentalidade, né, da modelista para realizar as suas tarefas, as suas interpretações ali no digital. Como desbloquear uma modelista para que ela se desenvolva, ela se desenrole com as suas modelagens dentro do digital e que ela consiga comunicar também os seus valores, o valor do seu trabalho, o valor do que ela entrega, né, para as marcas, para as empresas, para os clientes. Esses atributos todos, né, são habilidades necessárias para modelista, para modelista, essa profissional que precisa ali trabalhar sob pressão, trabalhar, né, de uma forma que se renda esse trabalho e que ao final, mesmo tendo a produtividade como uma grande exigência, o resultado final tem que funcionar, independente de qualquer coisa. E, gente, eu falo para vocês que é uma construção, né? Toda profissão é uma construção. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco do que eu vivi nessa jornada, nessa experiência, criando e também reproduzindo moldes, porque a gente não começa com a cabeça totalmente aberta, né? Todo modelista ele vai começar do zero, assim como qualquer profissional começa a sua profissão do zero. E aí nós vamos entendendo, nós vamos aprendendo, nós vamos praticando e vamos construindo todo um conhecimento. E aí existe toda a dinâmica, né, dessa evolução. Nós passamos por diversas fases, essa fase inicial, que é uma fase de empolgação, uma fase de conhecimento, uma fase onde é bem gostoso ir conhecendo as novidades. Nós passamos pela fase mediana, que é quando nós nos tornamos profissionais que já damos conta do recado, que conseguimos fazer muitas coisas, mas é uma fase que é muito chatinha porque é uma fase que a gente fica meio que estacionada, parece que nada está acontecendo. E depois a gente vive uma ascensão, que é quando a prática e a exposição a técnica nos faz evoluir, crescer e dominar e entender o que a gente faz. A bem da verdade que lá no começo a gente não entende muito, né? Meio que faz o que está escrito nos livros, meio que replica o que aprendemos com os nossos mestres, nossos professores. E aí, ao longo dessa jornada, nós vamos desenvolvendo a nossa própria forma de fazer as nossas modelagens. Mas uma coisa é fato, independente que o modelista tenha a sua identidade para desenvolver uma peça, para fazer uma interpretação, existe o que a gente chama de método. E o método, ele é um norte, ele é uma bússola, na verdade, né? Que nos ajuda a fazer as coisas de uma forma mais organizada. E aí, quando a gente encontra esse momento de clareza, quando a modelista consegue olhar para um trabalho e consegue desenvolver esse trabalho a partir de um método
que lhe dá a clareza é quando ela simplesmente voa. Ela entende o que ela precisa fazer, independente do que chegue a ela para fazer, porque ela tem um método para poder desenrolar com qualquer coisa que surgir. E como eu disse, né, isso é uma construção. E lá, no meu começo, né, eu comecei como todo mundo. Comecei fazendo coisas simples, depois passei a fazer coisas intermediárias, e depois é que eu fui fazer as coisas mais avançadas. E conforme nós vamos mudando de nível, nós vamos entendendo o que estava antes. E isso é muito curioso, porque é engraçado, né, como que a gente consegue, lá no começo, fazer as coisas meio que às escuras. E aí é onde acontece muito da tentativa e do erro. E muitas pessoas se bloqueiam justamente pelo fato de não ter tanta resiliência. E a resiliência, então, é uma habilidade que, para todas as pessoas que estão aprendendo coisas novas, é um grande reforço na jornada. Por quê? Porque se você é uma pessoa resiliente, você não vai desistir logo de cara quando os desafios surgirem, porque eles existem, né? Existem e eles, na verdade, nunca acabam. Em todos os níveis, nós temos desafios de acordo com cada nível da jornada que a gente está vivendo. Mas, como eu disse, com um método que traz clareza, com ferramentas que te ajuda nessa execução, né? E com todo um raciocínio, todo um entendimento, o que antes é tão complexo, era tão complexo, vai se tornando mais simples, vai se tornando mais familiar, vamos dizer assim, né? E a cada nova técnica que a gente aprende, a cada novo detalhe, a cada novo acabamento, nós vamos elaborando os nossos trabalhos, porque a gente consegue incrementar o próximo que vai vir. Por que que replicar moldes pode travar a carreira de uma profissional? Simplesmente por conta da limitação. Quando replica-se, você fica limitado a fazer, limitada a fazer exatamente o que aquele trabalho te propõe. E aqui a gente reflete muito o papel da modelista desenvolvedora. A modelista desenvolvedora é uma modelista que consegue criar a partir do que ela tem de conhecimento. Os estudos das técnicas, eles são a base da nossa criatividade, vamos dizer assim, porque é através das técnicas que nós vamos estudando que nós vamos tendo bagagem para poder depois criar. Então, quando a modelista ela olha um modelo e ela precisa interpretar, o medo, a insegurança, surge por quê? Surge porque a cada novo modelo, né, tem-se ali uma impressão de que é uma peça única. E se você parar para pensar, não é. Quando vocês olham para uma peça e enxergam ela como uma peça única, vocês estão entrando, caindo, vamos dizer assim, neste erro de, de replicar-se peças. É uma mentalidade de quem replica peças. Quem olha uma peça e enxerga uma peça como única é a modelista que ainda está nesse nível, um nível que só replica. E o nível que só replica é o nível da limitação. Por quê? Porque você vai precisar buscar aquilo em algum lugar. Você vai precisar buscar a informação para poder replicar. Você vai precisar de algo que está fora e não que está dentro de você. Então, bate muito forte aí essa sensação de limitação que acaba acarretando lá na frente numa postura que é a postura, além da limitação, é a postura de busca, uma busca infinita. Aquela busca, mas não a busca saudável, porque existe uma busca que é saudável
e existe uma busca que não é saudável. A busca saudável, vou ensinar para vocês aqui, para vocês levarem para a carreira de vocês. A busca saudável é a busca onde você está sempre nessa sede de entender uma técnica nova, de aprender uma técnica nova, de trazer uma bagagem para você depois usar no que você precisar fazer, no seu momento de criação. Então, essa é a mentalidade que expande, essa é a mentalidade que faz você ir além. E essa é a mentalidade que liberta. Então, essa é a busca correta. Essa é a busca que expande. Essa é a busca que te faz crescer. Agora, quando você olha um modelo, destrinchando esse modelo, entendendo que esse modelo é um juntado de todas as técnicas que você já pode ter visto ao longo dos seus estudos, fica muito mais fácil. Porque aí você enxerga uma caixa de modelagem, aí você enxerga um tecido específico que às vezes você já trabalhou e você vai saber como adaptar aquela caixa. Aí você vê uma gola que pode não ser uma que você já viu, mas é parecida, e também uma coisa muito legal, que é você juntar uma coisa com a outra, juntar uma técnica com a outra. Então eu já vi um franzido e eu já vi pregas. E aí aquele detalhe junta franzido com pregas e ele está num lugar que eu nunca vi, mas ali naquela peça ele está. Eu vou poder usar. Então, com esse olhar, você multiplica infinitamente a sua capacidade de criar ao interpretar. Isso então quebra, né, essa trava. Então, o nosso primeiro tópico aqui é o porquê só copiar o molde, só replicar o molde trava a carreira de uma modelista. Esse é o fato. E aí, quando a gente pensa na modelagem digital, quais são as travas que impede uma modelista que modela lindamente? Às vezes, isso que eu estou falando aqui para você não é novidade. Você já é essa modelista que consegue juntar as técnicas, que consegue se desenrolar com qualquer modelo. E aí, de repente, você é aquela modelista que está em fase de transição ou que já fez a transição para o digital, mas se sente desconfortável em usar essa ferramenta. Por quê? O seu desconforto, o desconforto que te trava, é a falta de intimidade. O desconforto que te trava é ainda não ter visto, talvez, os resultados. Essa peça modelada, costurada, vestida no corpo. A partir do momento em que você vai se expondo ao sistema, se expondo às ferramentas, se expondo aos resultados, você vai ficando mais confortável. Mas você precisa passar por esse processo. O que te trava é o desconhecido. E ali dentro, o que vai mais fazer você se desenvolver é fazer. Quanto mais você fizer, mais você vai pegando intimidade. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: se você é essa modelista que modela lindamente no manual, trocar a ferramenta não é um problema, porque a parte mais difícil você já fez. Que é aprender a modelar. Aprender a modelar é muito mais difícil do que migrar do papel para o sistema. Porque o sistema é só ferramenta. E aí dá um frio na barriga, um desespero de pensar quando olha aquele monte de coisas, aquele monte de ícones, aquele monte de funções, e clique para lá e clique para cá. Às vezes dá uma travada aí, né? E aí, qual é o caminho que eu sempre indico para que vocês possam se desenrolar bem? É ir por partes e usar.
de novo, uma metodologia, que é o conhecer, o entender e o praticar. A ferramenta. Porque se você fizer isso, se você conseguir dominar a ferramenta, se você principalmente já é uma modelista, tudo o que você faz, todo o raciocínio, o que você desenvolve no papel, não vai ser idêntico no sistema, porque é outra interface, é outra ferramenta, é outra forma. Mas você vai adaptando conforme a sua necessidade. Então, quais são as ferramentas mais importantes dentro do sistema? Quais as ferramentas que você precisa aprender para destravar? Você precisa aprender as ferramentas de construção, que são os elementos, retas, curvas, pontos. Com elas, você consegue construir o diagrama de uma modelagem, de um modelo ou de uma base. Você precisa entender muito bem a caixa de coordenadas. O que é a caixa de coordenadas dentro do sistema? Seria como se fosse a nossa régua. Ali nós temos, né, os números. E aí, dentro do computador, a linguagem que ele usa conosco é a linguagem do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Bom, entra lá na matemática, que todo mundo odeia. Mas também quem ama, né? Quem gosta, ama. Nós usamos ali, né, imaginando aí na sua cabecinha, um ponto central. A gente tem o lado direito, o lado esquerdo, a parte de cima e a parte de baixo desse ponto. E aí tudo acontece em torno disso. Quando a gente fala de tudo que vai se mover, das linhas e pontos que vão se mover horizontalmente, nós estamos falando do que a gente chama de eixo X. E aí, quando a gente fala de tudo que se movimenta no sentido vertical, que é o sentido em pé, nós estamos falando do eixo Y. E tudo que está para cima, positivo. O que está para baixo, negativo. Como assim negativo? Leva um sinalzinho de menos. E lá no X, para o lado direito, positivo, e para o lado esquerdo, negativo. Então, tudo que é para o lado esquerdo, tudo que eu quero mover para o lado esquerdo, leva o sinalzinho de menos. E isso, nossa, faz uma confusão na cabeça das pessoas, mas na prática é só você prestar atenção. Quantas vezes, né, que a gente vai usar ali a ferramenta e tipo, ops, foi pro lado errado. Vai lá, coloca o sinalzinho de menos e beleza, pronto, corrigiu. A gente percebe que é, observar, ler as coisas que estão escritas, prestar atenção nas cores e nos ícones ajuda muito a entender como é que o sistema se comunica conosco. Ajuda muito a entender, né, a forma como ah, tudo ali, né, vai trazer de informações para nós. E aí, dessa maneira, né, se tornando cada vez mais íntima dessa tecnologia, dessa ferramenta, cada vez mais você vai tomando mais gosto e aí vai pegando também mais confiança em usá-los. Nós temos diversos, né? Diversos tipos de sistemas que operam no mercado. Alguns são mais relevantes, outros menos relevantes, alguns mais chatinhos de usar, outros mais fáceis. Mas, de um modo geral, nós temos essa linguagem, né, bem semelhante entre eles. Então, para quem, né, quer entrar para esse universo, ou para quem já entrou nesse universo, né, quem já é avançado nesse universo, para todos os níveis, sempre vai ter coisas novas para aprender. Porque quando a gente fala de tecnologia, ela está sempre evoluindo. Então, mesmo quem usa muito o sistema, já domina as ferramentas básicas,
tem coisas novas para conhecer também. E se você já conhece as ferramentas, você vai ter coisas novas, técnicas novas para explorar com as ferramentas que você vai aprender e vai conhecer. Eu falei aí, né, que as ferramentas interessantes para conseguir fazer muitas coisas é ali os elementos, são os elementos. Mas nós também temos as ferramentas de transformação. Nós temos as ferramentas que cortam, que colam, que expandem, que ampliam e reduz. Então é muito bacana essa versatilidade que existe dentro de um sistema. E é mágico quando você pega uma base de modelagem com a medida exata do corpo ali da modelo de prova, e você precisa fazer uma peça de fitness, por exemplo, e você vai fazer a transformação dessa base, que é uma base plana, em uma base com elasticidade, em poucos cliques você faz. E para quem é uma modelista manual que migrou para o digital, é muito mágico de ver. Por quê? Porque a gente sabe o quanto é demorado para fazer isso de forma manual. Você tem que traçar tudo de novo, fazendo os cálculos, enfim. Então, existe sim, né? Muita praticidade aí. Existe agora aqui, né, no item 2 da nossa reflexão, eu vou falar um pouco do passo a passo lógico para interpretar as peças do vestuário dentro do sistema. E aí, né, as habilidades que faz com que você esteja capacitada a atender as marcas mais exigentes aí no mercado. Eu vou compartilhar com vocês o sistema e uma foto, uma imagem de uma peça que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês para a gente avaliar essa peça juntas. Então, primeiro eu vou colocar aqui a imagem para nós avaliarmos e eu vou comentar um pouquinho sobre essa peça aqui com vocês. Quando eu olho essa peça, para quem está no Instagram, não tem a visão, né, da peça. Mas eu estou com a peça aqui no YouTube. É um casaco vestido de feltro, ou uma lãzinha. Ele não está terminado, tá faltando as mangas ainda. Ele tem um recorte princesa, um shape ajustado no corpo, uma lapela de bolso na diagonal, uma de cada lado, e uma gola que a gente chama de gola chale, mas não é exatamente a gola chale. Ela tem a construção da gola chale, mas tem uma ponta, como se fosse assim, a ponta da minha gola. E vem longo, até quase a cintura aqui, essa gola. E aqui, quando eu olho para essa peça, eu não vejo ela como uma peça, a peça X. Se eu olhar ela como uma peça X, eu nunca vou ser capaz de replicar essa peça. Por quê? Porque não vai existir exatamente esta peça, neste modelo, com esses detalhes, exatamente desse jeito, em uma literatura, em um livro, em uma apostila, em um vídeo, que seja um vídeo do YouTube, enfim. Eu não vou encontrar essa peça específica para poder fazer essa interpretação. E o que me capacita a ser uma modelista com a tal eficiência de poder olhar para essa peça e conseguir fazer? A capacidade de transformar, a capacidade de criar a partir do básico que eu conheço. Então, o que que eu aprendi a fazer que me ajuda a fazer essa peça? Bom, pensando na ordem, né, no passo a passo para fazer a peça. Eu penso primeiro na base de modelagem, que tem que ser uma base que garanta um resultado final dessa peça ajustada ao meu corpo. Partindo desse princípio, eu já sei que eu vou usar a minha base de modelagem ajustada no corpo, que é a minha base de modelagem com a pence fundamental. Sendo assim, a partir dela,
eu vou desenvolver todo o resto. Como que a gente trabalha? Desenvolvendo uma base de blusa, desenvolvendo uma base de saia. Blusa a gente usa para blusa, saia a gente usa para saia. Quando eu vou usar as duas bases ao mesmo tempo? Quando eu vou interpretar um vestido. Aí eu junto a blusa com a saia para fazer o vestido. Então aqui eu já vou construindo essa minha, esse meu casaco que está aqui na tela. E aí ele tem um detalhe curioso, que pode ser que, né, trave algumas pessoas ou, né, deixe elas um tanto preocupadas do como é que eu faço isso. A pence do casaco finaliza na lapela do bolso e depois para baixo ele não tem nada, não tem recorte, não tem pence. E aí, como que eu faço essa interrupção? Realmente interrompendo. Lá na nossa saia, nós temos a pence da cintura. E o meu bolso, ele vai conectado ali, no final dessa minha pence. Então, esse meu recorte realmente vai existir. Ele vai, estar ali na cava, formando o recorte princesa. Ele vai até o começo da minha lapela. Essa minha lapela, que está na diagonal, ela finaliza na lateral do meu casaco. Então, esse recorte princesa ele fica destacado da modelagem. E a gente segue aqui nessa interpretação. Quero falar um pouco mais da gola. A gente aprende a fazer a gola chale ou a gola smoking tradicional. Como que eu vario nesse caso deste modelo que tem esse bico, essa ponta? Eu apenas mudo o detalhe, porque toda a estrutura, o que vai vestir bonito atrás do meu pescoço, é a mesma estrutura da gola smoking. A largura eu vou colocar de acordo com a minha visualização aqui. Eu vou visualizar e vou estimar essa largura, mas eu tenho referências da própria peça e do corpo para fazer. Então eu vejo que essa ponta dessa lapela, ela abre e ela chega aproximadamente até a minha linha ali da minha pence, do meu recorte princesa. Então eu já vou tendo alguns referenciais da própria peça que vai me dando pistas de como é que são os formatos, de como é que são as curvas, de como que eu preciso fazer as intervenções na minha base de modelagem para que eu tenha o resultado que eu estou vendo aqui. Agora eu vou descompartilhar e vou compartilhar o sistema para a gente trabalhar um pouquinho com a mão na massa aqui no sistema. Perfeito. Estamos com o sistema aqui na tela. Eu vou importar essa imagem aqui para nós avaliarmos enquanto a gente faz a interpretação. Eu vou dar foco ali para aquela gola, né, que vai ser muito legal a gente trabalhar ali. Então, olha, tenho aqui o nosso casaco na tela. Bacana. Vamos colocar aqui a janela de coordenadas. E eu quero conversar um pouquinho sobre essa gola com vocês. Rapidamente, olha só, como que. Lembra que eu falei sobre métodos? Quando nós sabemos e temos um método que nos traz clareza, como que fica mais fácil de lidar com as interpretações, com a criação dos modelos? Aqui agora você vai me ver criando rapidamente uma base para que a gente possa fazer a nossa interpretação aqui da nossa gola. Então, eu usei o comprimento do corpo frente, eu estou fazendo agora a metade da largura das costas, eu vou fazer.
A abertura do meu decote, que seria o meu ombro a ombro dividido por 6, que aqui no caso, trabalhando com um tamanho médio, 38 dividido por 6 é 6,33. Aí eu venho aqui com a ferramenta ponto, faço aqui a minha abertura. A profundidade desse meu decote é a mesma medida da abertura mais 1 centímetro. Então, se eu usei 6,33, para profundidade eu vou usar 7,33. Aqui eu já consigo fazer a curvatura do meu decote frente. Aqui, a minha queda de ombro, eu vou fazer 38 dividido por 6 dividido por 3 mais 38 dividido por 6 que dá 6,33 dividido por 3 que é igual a 2,1 mais 1, 3,5. Aqui, 3,5. Com a reta eu vou fechar, com a curva eu vou fazer aqui o contorno do meu decote. A minha medida de cava será a mesma medida do meu ombro a ombro dividido por 2, que no caso é 38 dividido por 2, então nós vamos trabalhar com 19. Aqui será o meu busto, eu vou trabalhar com 94 dividido por 4, que é igual a 23, e eu vou fazer uma transposição de 1 centímetro aqui nessa lateral. Então, eu vou trabalhar com 24,5. Aqui, mais ou menos a 1/3 da altura da nossa cava, eu subo mais ou menos 1 centímetro e entro 2. E desenho aqui a nossa curvatura. É um esqueletinho bem simplesinho para gente estudar um pouco o formato dessa nossa gola chale. Se precisar, usa a ferramenta modificar para melhorar essa curva. Aqui na nossa cintura, vamos colocar uma cintura aqui para simular. Vamos trabalhar com 74 dividido por 4 e vou colocar 3 de pence, 21,5. Em D, na minha caixa de coordenadas, eu coloco 21,5, aplicar, vou fechar aqui, uma pencezinha depois de 3 e tal. Bom, enfim, vamos trabalhar aqui então o desenho aqui da nossa gola, né? Como que eu entenderia aqui essa minha interpretação. Eu sei que para fazer a gola chale, eu preciso de subir aqui a minha parte, dar uma continuidade para o meu decote frente com a mesma medida que eu tenho no meu decote costas. Como eu não estou aqui com o meu decote costas, eu vou usar o que acaba tendo na base normalmente, que é entre 9,5 e 10 centímetros. Então, eu vou usar essa medida, vou usar 9,5 aqui no caso, e vou prolongar em linha reta. E o que que vai acontecer aqui? Vai entrando os fundamentos. Por exemplo, eu sei, eu posso manter essa linha reta como está aqui. Depois, você que está aí no Instagram pode olhar esse vídeo no YouTube quando ele subir lá. Essa linha reta, eu posso curvar ela 1 centímetro, fazer ali a minha gola, chale, com a quebra da gola e tudo mais. E eu vou ter uma gola mais em pé. E quanto mais eu curvo essa minha linha, mais essa gola contorna o meu pescoço e as minhas costas. Isso é fundamento. Isso faz você saber fazer qualquer gola com qualquer caimento, porque você entende onde você tem que mexer,
para ter o resultado que você quer de acordo com o que você está vendo na foto. Então, a gola que eu vejo na imagem, ela é uma gola que está mais em pé, bem coladinha no pescoço, então eu nem vou afastar nada desse decote. Ela tem um leve caimento, mas é leve. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma curvatura com uma medida de 2 centímetros aqui. De onde eu tirei esse 2? Eu estimei. Eu não tirei de lugar nenhum. Eu não tirei de nenhum método, eu não tirei de nenhum passo a passo. Eu olhei a foto e eu quero um caimento mais em pé. Então eu sei que eu não posso curvar muito. E aí então eu estimei uma medida de 2 a 3 centímetros aqui vai dar o caimento que eu estou vendo ali na imagem. E quanto mais eu for contornando, mais ela vai abaixando e contornando as minhas costas e o meu colo. Então eu fiz aqui, vou traçar a linha curva e depois a gente vai trabalhar um pouquinho a questão do formato dessa gola, que eu acho super importante. Depois que eu faço a linha curva, o que que acontece? A linha curva, ela fica mais longa, porque ela é uma curva. Eu arrumo aqui a harmonia dessa linha, que tem que dar continuidade à minha linha do decote frente. E com a ferramenta Redefinir Perímetro, eu venho aqui e acerto a medida novamente com os 9,5 que eu necessito que tenha. Por quê? É exatamente a medida do meu decote costas. Porque essa parte da gola, ela vai se encaixar lá. Aí eu venho aqui e, de novo, olho para minha imagem, estimo quanto tem ali de largura, ela está bem larguinha. Ela sobe e depois desce praticamente, ó, mais do que isso. Um tanto assim. Como a minha base está bem coladinha no pescoço, eu posso considerar bem uns 12 centímetros. E aí, eu vou traçar essa linha com 12, que é a linha do centro-costas. Eu já botei ali 12 centímetros na minha caixa de coordenadas para eu ter uma medida, uma medida exata. Eu tenho que deixar a junção das linhas no ângulo de 90 graus, para que quando as partes se juntem, fiquem com as linhas harmoniosas, não fiquem com cantos vivos. E aí eu finalizo ali o traçado. Estimo a altura que eu quero essa minha quebra e esse detalhe desse bico, ele está um pouquinho acima da cintura, mais ou menos uns 3 centímetros. E eu também preciso estimar, caso tenha, não é o caso dessa imagem que eu estou avaliando, que eu estou interpretando. Mas caso tenha transpasse de botões, é nesse momento que eu coloco o transpasse do botão. Ou eu poderia ter colocado antes e ter começado a gola depois, não interfere. Aqui o meu não tem, então eu só vou marcar a altura que eu quero acima da cintura, que no caso eu quero com 3 centímetros acima da cintura. E aí vem a parte gostosa, que é a parte da interpretação, criar as formas e tudo mais. E aí na minha cabeça, eu falo para os meus mentorados, para os meus alunos, que eu faço a engenharia reversa na minha cabeça. Eu imagino essa gola esticada, imagino essa peça esticada sobre uma mesa, num lugar plano para que eu consiga visualizar qual é o desenho que eu tenho que fazer ali na minha modelagem. Como ela vem com uma curvatura que sobe, então eu vou e repito essa mesma ideia
na minha interpretação. Então, eu vou vir até os 3 centímetros que eu botei ali para referência de altura, e eu venho abrindo a curvatura similar ao que eu vejo na minha imagem. E aí eu faço uma linha, a princípio qualquer, e depois eu venho lapidando essa minha linha para fazer a curvatura mais próxima que eu conseguir fazer ali. É uma mera imaginação, né? Mas tem também um jeito muito legal de fazer, que é espelhando a, a linha, que também é bem bacana de fazer. E aí você consegue, olha, fazer o desenho que você está vendo lá na imagem do casaco. E aí eu já vi aqui que o meu não ficou bom, ficou muito baixo. Aí olha só as vantagens do digital. Eu só fui lá, selecionei a linha e deletei. E estou traçando de novo. Estou olhando ali a imagem, estou pegando ali mais ou menos o, o flow da imagem ali, que seria o quê? Tô pegando pontos de referência. Eu observei aqui a altura da cava e a cintura, vi que a lapela tá mais ou menos ali na metade e tal. Ali ela tem um certo volume, assim, uma volumetria meio tridimensional. Então, quer dizer que a linha que eu desenhei plana na tela vai precisar ganhar um pouquinho mais de medida para poder fazer esse volume que acontece ali. E aí, a gente pode pegar essa linha e espelhar. Eu disse que eu vou precisar de um pouco mais ali, né, para trazer essa volumetria. Então, eu vou trazer aqui mais uns 3, 4 centímetros e eu vou finalizar essa minha gola com a curva novamente. Aqui eu preciso ter esse ângulo reto e dali para baixo eu posso ir trabalhando a curva. Desenha bonitinho e com a ferramenta modificar, você vem e lapida. Quando eu falo que eu faço mentalmente a engenharia reversa do modelo, eu imagino como que seria desdobrada, eu imagino como que seria ela plana, eu imagino como que ela seria se ela não estivesse em volume, se ela não estivesse num corpo, se ela não estivesse levantada, se não estivesse dobrado, se não. Então eu vou imaginando por partes as coisas. Isso ajuda muito nessa questão do entendimento e da adaptação de algo, né, de um detalhe novo a uma técnica que você já conhece, certo? Então, aqui, né, a demonstração de como que, com um método, é possível desenvolver qualquer tipo de interpretação. Isso, gente, eu fui desenvolvendo ao longo da minha jornada. Foram muitos anos estudando, foram muitos anos conectando uma técnica com a outra, comparando um traçado com o outro, entendendo o que fazia sentido, o que não fazia sentido. E hoje, o que eu trago para você é uma forma mais mastigada de como é que você pode fazer sem você precisar passar por todo esse processo. Um processo longo, leva tempo, leva dedicação, leva investimento. E hoje, as modelistas podem ter acesso a esse tipo de informação estando dentro de um programa que traz esse método. Então, hoje eu me dedico a colocar o máximo possível dos meus conhecimentos dentro das minhas aulas, explicando as ferramentas passo a passo, explicando as interpretações passo a passo, ensinando as técnicas básicas, porque é a base que a gente tem que aprender bem para a gente conseguir depois voar, fazendo todas as interpretações que a gente desejar.
até para interpretar, existe um olhar diferenciado, até para conseguir entender o que é que vai aonde. E dentro do meu método, as etapas elas têm nomes. Elas têm nomes para você conseguir identificar, para você conseguir ter clareza. Então, você vai conseguir fazer interpretações por diversos caminhos, de diversas formas, com diversas técnicas, e não mais apenas com as técnicas tradicionais que você conhece. Então, a proposta do programa é que vocês possam ser uma modelista, como eu disse no começo da nossa live, uma modelista desenvolvedora, uma modelista que destrincha de frente para trás, de trás para frente, do começo ao fim, né? E consegue entender o que que você faz. Esse é o propósito. E aí, para finalizar aqui o nosso assunto de hoje, nós vamos finalizar falando um pouco, né, sobre o quanto desenvolver essas técnicas, essa lógica dessa forma, faz com que os modelistas se tornem modelistas mais seguros, modelistas que sentem mais confiança, modelistas que vão aproveitar melhor as oportunidades e também vão aprender a enxergar o seu trabalho como um trabalho valioso. Porque você só vai conseguir dar o verdadeiro. Na verdade, você só vai conseguir comunicar o valor do que você faz se você sente o valor. E se você está insegura, se você não tem confiança, você não consegue comunicar. Por mais que você comunique, é desconfortável. E não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre valorizar o seu trabalho real, de você sentir real tranquilidade, né, de passar um orçamento, de dar um preço para um cliente, de se sentir confortável se por acaso ele não aceitar e ainda assim você ter essa confiança de sustentar o valor. Porque muitas vezes eles vão e depois acaba que voltam, porque não encontram a profissional capacitada a entregar a excelência para eles. Quando você se torna essa modelista de excelência, você vai construindo cada degrau desse até você chegar num nível em que fazer esse trabalho e poder ter os seus clientes e poder cobrar o que te satisfaz, faz com que você tenha satisfação na profissão, faz com que você tenha alegria de executar, faz com que você se destrave, faz com que você passe daquela fase, né, que eu disse lá no começo da nossa live, que é aquela fase mediana, aquela fase onde você ainda não domina muito bem nem a modelagem e nem as emoções. Então a gente precisa saber controlar, a gente precisa saber modelar as peças e as nossas emoções para que a gente tenha satisfação com o nosso trabalho. Então, era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês nesse nosso encontro, né, dessa quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado, que vocês levem uma semente para que dê frutos no trabalho de vocês. Lembrando que esse nosso encontro acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas, né? O nosso encontro Café com Modelagem, onde eu trago aqui técnicas, conceitos, pensamentos e reflexões para você se tornar uma modelista diferenciada no mercado. Uma modelista que pensa além das técnicas e com criatividade, com autoestima, com confiança, que valoriza o seu trabalho e que sabe comunicar o valor que você tem. Se você está assistindo essa live pelo YouTube, é sinal de que você não está no meu grupo VIP para receber as notificações das nossas aulas ao vivo. Então, corre lá, clica no link, se inscreve para na próxima quinta-feira poder receber a notificação da aula e entrar logo que a gente começar e não perder nadinha do conteúdo. Agradeço a presença de todo mundo, um abraço
e até mais.